Olá a todos. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto interessante. É uma matéria que saiu há pouco tempo falando sobre a saída da Rússia da ISS e como isso pode levar a uma segunda corrida espacial. Então, vamos tentar entender um pouco do assunto, certo? Acho interessante e vou tentar mostrar para vocês aqui o que há de errado nisso, no meu ponto de vista, certo? O porquê que essa saída da Rússia preocupa tanto o chefe da NASA. A gente vai ver na matéria por que preocupa tanto. Então eu vou levantar alguns questionamentos que faz sentido e nós veremos o que tem de errado por trás disso, certo? Pois bem, então vamos lá. Então essa matéria ela é do dia 5 de junho, tá? Recente, e diz o seguinte aqui, ó. Os Estados Unidos desfrutam há décadas de um relacionamento benéfico com a Rússia, que muitas vezes serviu como um poderoso símbolo de cooperação entre o Oriente e o Ocidente depois da Guerra Fria. Interessante. Mas será que isso foi só depois da Guerra Fria? Ou será que antes também da tal Guerra Fria que contam pra nós, eles também já não eram amiguinhos? Uma pergunta, primeiro questionamento do vídeo. Pois bem, tô continuando. Mas essa cooperação pode acabar em breve e o novo chefe da NASA, Bill Nelson, está preocupado. Uau! Então, a saída da Rússia, né, essa separação, né, essa quebra de relacionamento entre Rússia e Estados Unidos preocupa o chefe da NASA. Super preocupado, cara. Então a gente vai tentar entender por que ele está tão preocupado, certo? Pois bem. Então, beleza. Vamos relembrar algumas coisas aqui, galera. Então, de acordo com o que é ensinado para nós na história da tal exploração espacial, é dito para nós que houve uma corrida espacial que começou em 1955, certo? Daí em 1957 a Rússia, né, a extinta União Soviética, mandou pela primeira vez para o satélite, quer dizer, para o espaço, né, um satélite chamado Sputnik, certo? Daí houve a tal corrida espacial e também houve a Guerra Fria, certo? Segundo informações oficiais, certo? Segundo com o que a gente aprende. Pois bem, então houve uma corrida espacial e a NASA, né? Estados Unidos sendo representado pela NASA para não sair, para não sair atrás, né? Nessa disputa, o que eles fizeram? Eles decidiram pôr o homem na Lua, né? Beleza. Ok. Vamos levar em conta que isso aconteceu mesmo, que eles foram para a Lua. Pensa só, eles dizem que o pisar do homem na Lua é algo científico, mas pensa só, se algo que apenas uma nação reproduziu até hoje e apenas essa nação pode reproduzir e outras não, pergunta, será que isso pode ser chamado de científico? Porque a gente sabe que ciência é reproduzível, ela é observável, certo? Ela é replicável. Ciência de verdade qualquer pessoa pode replicar. Por exemplo, existe uma ciência para se fazer um carro, certo? Ou seja, carros são feitos aqui no Brasil, carros são feitos nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Alemanha, na Noruega. Ou seja, em todos os lugares do mundo é reproduzível, é observável, é replicável a fabricação de carros. Então, meus amigos, como eu falei, para mim não dá para chamar de científico. Veja bem, eu tô levando você ao questionamento, você que está assistindo esse vídeo, certo? Eu nem quero discutir forma da Terra aqui não, certo? Eu só quero discutir um pouco essa relação entre Estados Unidos e Rússia, para a gente tentar entender um pouco desse contexto espacial, né? Bom, essa imagem que vocês estão vendo na chamada da matéria, a gente nem precisa discutir, certo? Porque a gente sabe que isso é animação gráfica. Mas enfim, eu só quero relembrar, recapitular vocês de uma coisa. O que foi ensinado para nós no colégio? Que em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eram o quê? Inimigos, né? Belicamente eram inimigos, né? Pois bem, então, vem a pergunta. Veja bem, considerando também a hipótese de que o homem foi à Lua, certo? Tô fazendo perguntas aqui, não tô afirmando nada. Pois bem, então vamos lá. Então, será que dá para dizer que a saída do homem à Lua ela é científica? Porque se só os Estados Unidos, só a NASA, né? Se só eles podem ir pra Lua, então, no meu ponto de vista, não é científico. Ao invés de ser científico, isso na verdade passa a ser um monopólio, certo? Então, tudo leva a crer que a Lua é apenas um monopólio dominado pela NASA, certo? Porque pensa só, quando o homem americano pisou pela primeira vez na Lua,
levando em conta que isso foi real. Qual era o slogan naquele momento ali? O slogan foi o seguinte: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Então, eu não vejo esse grande passo para a humanidade. Primeiro, uma pergunta. O que que muda na humanidade o homem pisar na lua ou não? O que que a ida do homem na lua, considerando que isso foi real, o que que isso vai mudar aqui no nosso mundo físico? O que que isso vai mudar aqui na Terra? As pessoas vão deixar de passar fome? As pessoas vão ter saneamento básico? As pessoas vão ter uma alimentação de qualidade? Elas vão ter um modo de vida adequado? Elas vão ter higiene? Ou seja, vai ter menos corrupção no mundo? Países vão ficar mais ricos encontrando seus minérios? Ou seja, o que vai mudar? Qual a aplicabilidade que isso traz? Qual a aplicabilidade que isso pode trazer para a nossa sociedade? O que isso influencia diretamente na nossa sociedade? Nada. Absolutamente nada. Levando em conta que isso é realidade. Pois bem, o objetivo do vídeo é fazer você pensar. Então, pensa só. Se eles dizem que foi um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade, por que as outras nações, as outras agências espaciais além da NASA, não podem também reproduzir esse feito? É uma pergunta. Então parece que o espaço é lucrativo para alguém, para um grupo de pessoas. Percebe? Então, é ensinado para nós que Estados Unidos e União Soviética, extinta União Soviética, eram inimigos na Guerra Fria. Mas será que a Guerra Fria foi será que ela foi verdadeiramente da forma como nos contam? Bom, no meu ponto de vista não foi. Por quê? Vem a pergunta também. O que tem de tão interessante no espaço que une as nações, que aqui faz o pau quebrar, que aqui faz elas entrarem em conflito? Certo? Porque no contexto do que a gente está passando no mundo hoje, essas duas nações, Estados Unidos e China, estão trocando até ameaças, está gerando uma certa atenção por causa disso aí. Um culpando o outro por essa questão aí. Não vou nem entrar nesse assunto não, certo? Porque é polêmico, certo? Mas enfim, é só para levar você ao questionamento. Então, o que tem de tão interessante no espaço que une essas nações que fazem elas brigarem aqui? Então, será que Rússia, saindo da estação espacial e se unindo à China, será que ela vai revelar coisas que não é conveniente para os caras? Não é conveniente para a NASA? É uma pergunta. Então aqui diz o seguinte: autoridades russas estão ameaçando sair da estação espacial. O laboratório orbital que os Estados Unidos e a Rússia, né, operam em conjunto por 2 décadas. Já em 2024, em favor de operar uma estação espacial independente. Enquanto isso, Nelson e o governo dos Estados Unidos querem continuar o programa ISS até pelo menos 2030, certo? Então, ele diz o seguinte: se a Rússia desistir, disse ele, Nelson, simplesmente não seria bom. Ué, mas por que não seria bom? Por que não seria bom fazer com que a Rússia operasse a sua própria estação espacial independentemente? Por que, galera? É uma pergunta, né? Vamos pensar. Aumentando a complexidade das relações de Estados Unidos e Rússia, está o fato de que a Rússia sinalizou que está disposta a cooperar com a China nos planos de exploração do espaço profundo. Os dois países, né, assinaram um memorando de entendimento no início deste ano para explorar o estabelecimento de uma base lunar conjunta, enquanto as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Rússia e a China estão em profunda crise por causa de abusos de direitos humanos e ataques cibernéticos e uma de outras questões aí que não é o interesse do vídeo, mas isso é só para fazer você pensar no contexto mundial e por que essas coisas estão acontecendo. Então, por que isso não seria bom? Por que isso não é conveniente pro chefe da NASA? Então, o chefe da NASA está preocupado. Para ele não é bom que a Rússia abandone essa parceria com os Estados Unidos e se una à China e passe a operar a sua estação espacial independente. Então, no meu ponto de vista, ao contrário do que eles estão dizendo aqui, ao contrário do que o chefe da NASA está dizendo, né? Que isso seria ruim, no meu ponto de vista, isso seria bom. Ah, mas por que, Lucas, isso seria bom? Bom, sabe por que isso seria bom no meu ponto de vista? Porque isso aqui iria provar para o mundo que realmente os americanos estiveram na Lua, certo? Porque pensa só, se outras nações conseguirem reproduzir o feito dos americanos, a China, a Rússia e entre outras começar
a explorar a Lua como eles fizeram, se eles começarem a popularizar o esquema, ou seja, isso vai provar para nós, certo? Ou seja, de uma vez por todas, que a Terra realmente é uma bola, que o espaço que nos vendem é acessível. Então, gente, por que essa preocupação toda do chefe da NASA? Por que essa preocupação toda que ele tem se a Rússia se juntar com a China? Porque isso seria ruim. Gente, tipo assim, vocês percebem? Ou seja, isso não seria bom como um todo? Ou seja, isso não seria bom para esmagar logo de uma vez qualquer teoria conspiratória de que o homem não foi à Lua ou de que a Terra não seja uma bola? Tipo assim, cara, eu fico pensando, isso não seria bom como um todo? Bom, é como eu falei, a gente tem que fazer perguntas, porque o que é vendido para nós é que houve a corrida espacial e que no período que houve a corrida espacial, na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eram inimigos, certo? Mas vamos ver se eles eram inimigos mesmo já já, a gente vai ver já já. Então, ele diz o seguinte, ó: se a Rússia começar dependendo apenas da China, então espero que teremos uma nova corrida à Lua, com China e Rússia contra os Estados Unidos. Uau, tipo assim, olha, é muito agradável ler esse tipo de coisa, certo? Então ele disse o seguinte, ó: por décadas cooperamos com os russos no espaço e quero que essa cooperação continue. Ué, vocês... Agora é uma pergunta diretamente aqui pro chefe da NASA. Que cooperação é essa que ele está dizendo? Que cooperação é essa que eles tiveram com os russos, se eles nunca cooperaram para que botasse um homem russo na Lua? Por que os russos, os cosmonautas russos, também nunca foram para a Lua? Por que só a NASA foi para a Lua e a Roscosmos, né, que é a agência espacial russa, por que eles não foram também? Ué, ele tá falando aqui que cooperou por muito tempo. Eu não vejo essa cooperação. Você vê essa cooperação? Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Certo? Então, é uma questão da gente se pensar. Por que a cada ano, a cada 50 anos, não vamos ajudar a colocar um homem russo na Lua? A colocar um homem chinês na Lua? Por que eu tô citando essas nações? Porque são as que tem mais... que tem uma estação espacial mais desenvolvida, vamos dizer assim. São essas nações, NASA, China e a Roscosmos, certo? Mas por que não é conveniente para a NASA? Então vamos ver o que diz essa matéria aqui de 2012. Pois bem, ela diz o seguinte: após 37 anos, NASA divulga imagem de parceria com quem? Com União Soviética. Uau! Ah, Lucas, mas me ensinaram no colégio que eles eram inimigos no período da Guerra Fria. Ah, é. Mas a NASA, depois de 37 anos, resolveu divulgar sua parceria. Em plena Guerra Fria, onde foi ensinado pra nós o quê? Que eles eram inimigos. Pois é, o colégio não anda ensinando muitas verdades por aí, né? Então, diz o seguinte aqui, ó: a NASA, a Agência Espacial Americana, né, divulgou a imagem de uma parceria improvável de ocorrer durante o quê? A Guerra Fria. Período em que o mundo ficou dividido entre os favoráveis aos Estados Unidos e os apoiadores da extinta União Soviética. Então, em 17 de julho de 1975, astronautas e cosmonautas, então rivais, né, até então, se encontraram no espaço, né, em um projeto denominado Apollo-Soyuz, né, que foi a união da Apollo com a Soyuz. Então, ele permitiu o envio dos americanos Tom Stafford e Donald Deck Slayton e Vance Brand, né, em um módulo espacial da Apollo, né, para se acoplar posteriormente à nave Soyuz. Então, soviética, né? Óbvio, a nave Soyuz. E ela trazia os cosmonautas Alexei Leonov e Valery Kubasov. Então, a missão cumpriu uma meta técnica que demonstra que as duas espaçonaves diferentes poderiam se acoplar no espaço. Pois bem, então, a gente sabe que durante a história da exploração espacial, Rússia e Estados Unidos sempre foram amiguinhas, tá? Já fiz vídeo, inclusive, sobre isso aqui no canal. No começo no canal fiz um vídeo sobre a questão da ida do homem à Lua. É o vídeo 007. Então, galera, isso tudo nos mostra, tudo isso tá na nossa cara, nos mostrando o quê? Que a questão espacial, da exploração espacial, é tudo uma fantasia. É tudo com o propósito de quê? Tipo assim, cumprir interesses de determinadas pessoas. Lucrar determinadas pessoas. Porque
certas agências espaciais como a NASA, por exemplo, ela fatura 20 bilhões de dólares anuais, um faturamento extraordinário de 20 bilhões anuais. E boa parte desse dinheiro é dinheiro público que vem do bolso do povo americano. Então, será que não tem um certo lucro? Será que certas pessoas não lucram por parte dessas coisas que são propagadas pro povão? E muitas dessas coisas na qual não tem a mínima possibilidade de ser real, certo? Então é uma questão da gente se pensar, galera. Agora, juntando tudo, depois da gente ter visto tudo isso, dá pra dizer que o pisar do homem na lua, dá pra dizer que isso aqui, Missão Apollo 11, é científico? Bom, no meu ponto de vista, não. Dá pra dizer que esse acontecimento aqui, da corrida espacial, dá pra dizer que isso aqui foi verdadeiro? No meu ponto de vista também não, isso aqui foi apenas um teatro. Teatro, a Guerra Fria também foi um teatro para encobrir que essas duas nações estavam juntas, unidas, estudando firmamento, estudando o formato da Terra, estudando o campo magnético da Terra e eventos que estão para acontecer brevemente, eventos cataclismos sérios, que eu já falei muito aqui no canal. Então é isso que me faz ficar com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha e questionar sempre essas questões. E o objetivo do vídeo é sempre fazer você questionar, certo? Quebrar esses paradigmas que o sistema põe na nossa mente. Bom, acho que é isso. Muito obrigado a todos que me acompanham. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.